A vida, meus amigos, é feita de pequenos gestos. Um aperto de mão, um olhar de carinho, o barulho de uma chave virando na porta. Se você já sentiu que uma história merece ser ouvida, que um silêncio esconde uma verdade, ou que um gesto simples pode mudar tudo, deixe sua marca aqui. Comente, compartilhe, se inscreva e me ajude a provar que a sabedoria não envelhece. Meu nome é Pedro. Tenho 70 anos e sempre fui um homem de poucas palavras. O que eu não sabia é que o meu silêncio um dia seria confundido com fraqueza e a minha calma com uma mente que estava se perdendo. Mas a verdade é que, quando me chamaram de demente, eu apenas comecei a atuar. Eu vivi uma vida simples e feliz. Construí essa casa com as minhas próprias mãos, tijolo por tijolo. A cada prego que martelava, eu via o sorriso da minha esposa, Maria, que sonhava em envelhecer aqui comigo. E por 50 anos, este foi o nosso santuário. A madeira do chão ainda guarda as marcas dos nossos passos. O aroma das flores do jardim que eu plantava para ela ainda perfuma a sala em dias de sol. Mas a paz, eu descobri, pode ser um terreno fértil para a maldade. A solidão chegou com a partida de Maria há 5 anos. Uma solidão que me cobria como um cobertor gelado. Por um tempo, me tornei uma sombra. Ocupava o tempo com as minhas antigas paixões. A marcenaria, o jardim. Tentava preencher o vazio com os sons de ferramentas, mas nada parecia suficiente. Foi então que minha filha, Carla, e meu genro, Gustavo, se aproximaram com a ideia de se mudarem para cá. Eles prometeram trazer vida, alegria e, acima de tudo, cuidado. Pai, o senhor não pode mais morar sozinho, dizia Carla, com uma voz doce que, àquela época, me parecia tão cheia de preocupação. Eles diziam que eu precisava de apoio, de companhia. Eu, um homem que sempre foi autossuficiente, que cuidava da casa e de si mesmo, me senti grato por aquela oferta. Achei que era um presente da vida. A alegria inicial durou pouco. Com o tempo, percebi que a ajuda deles vinha com um preço. Um preço sutil e invisível, mas que estava me corroendo por dentro. As conversas sobre o futuro da casa se tornaram mais frequentes, e os sorrisos em seus rostos mais forçados. Eles mudaram a rotina da casa, reorganizaram os móveis, instalaram equipamentos modernos que eu não entendia. E o mais importante, eles se tornaram guardiões da minha agenda, das minhas visitas. Minha antiga amiga e vizinha, Dona Lúcia, que me visitava religiosamente todas as tardes para tomar café e conversar, de repente não podia mais me ver com a mesma frequência. Pai, a Dona Lúcia fala demais. O senhor precisa descansar, não se preocupar com a vida dos outros, disse Carla com um tom de preocupação que era, na verdade, uma desculpa para me isolar. Na mesa de jantar, eles me pressionavam com perguntas sobre o valor da casa, sobre os custos de manutenção, sobre o quão cansativo aquilo tudo seria para mim. A vida deles era feita de aparências, gastos altos, um carro luxuoso, roupas caras. Eles falavam sobre as dívidas que tinham, sobre os negócios que não deram certo, sempre terminando a conversa com um olhar em minha direção. A gente só queria uma vida mais tranquila, não é, pai? Perguntava a Carla. O tom era de lamento, mas o que eu ouvia era uma cobrança silenciosa. E aos poucos eu comecei a entender que eu e a minha casa éramos o plano de salvação deles. Eu era a galinha dos ovos de ouro, mas eu não era cego, eu não era surdo, eu apenas observava. E foi em uma tarde, enquanto eu estava no jardim, que ouvi a conversa mais dolorosa da minha vida. Eu estava sentado na minha cadeira de balanço, aproveitando o sol, com os olhos fechados, e por um instante me perdi nas memórias de Maria, o sorriso dela, a voz, a sensação de paz que a presença dela me trazia. Foi então que ouvi a voz de Carla e Gustavo vindo da sala. Eles pensavam que eu não podia ouvi-los. A minha mente, perdida em lembranças, era para eles a prova de que eu já não estava mais aqui. Ele está ficando demente, disse Carla. Não entende que é melhor para ele vender essa casa. E Gustavo, com a voz fria e calculista de um advogado, respondeu: ele está senil. Temos que agir logo antes que ele gaste o pouco dinheiro que tem. O advogado me disse que se conseguirmos um atestado de demência, podemos entrar com o pedido de interdição. Ele nem vai se lembrar de assinar os papéis. Vai ser fácil. Ouvir aquelas palavras me atingiu como um soco no estômago. Eu não sou senil. Eu não sou demente. A dor da traição me paralisou por um instante. E eu me lembrei da minha esposa, da força dela e da minha dignidade.
E eu decidi naquele momento que eu usaria a demência que eles me deram como a minha maior arma. E a dor que senti seria a minha maior motivação. Eles queriam um velho confuso, um homem senil. Ótimo. Eu daria a eles exatamente o que eles queriam. Eu vivera uma vida inteira de paz, de trabalho honesto e de amor. A minha esposa, Maria, costumava dizer que o meu silêncio era a minha maior virtude, pois ele escondia a calma de um oceano. E por muitos anos, ele me serviu bem. Mas agora, o silêncio era a minha armadilha, a minha calma, a minha ruína. Após ouvir a conversa de Carla e Gustavo, a minha casa, que antes era o meu refúgio, se tornou o meu campo de batalha. Eu não podia simplesmente confrontá-los. Eu não tinha provas. Tinha apenas as palavras que me cortaram o coração, mas que, para o mundo lá fora, seriam apenas a lamentação de um velho confuso. A partir daquele momento, cada gesto, cada palavra deles se tornou um veneno lento. Era o veneno da desvalorização. Eles começaram a falar abertamente sobre o meu futuro, como se eu não estivesse ali. Pai, o senhor não tem mais condições de dirigir, dizia Carla, enquanto pegava as minhas chaves e as colocava no bolso. É para o seu bem. Eu sabia que não era para o meu bem, era para o meu controle. Gustavo então apareceu com orçamentos de empresas de reforma. Vovô, o telhado está em risco de cair. O senhor não quer que a casa tenha problemas, quer? Ele falava com um tom de preocupação, mas o brilho em seus olhos era o do predador que se aproxima da sua presa. Eu sabia que a casa não tinha nada de errado, mas eu apenas assentia, fingindo que não entendia o que ele queria dizer. Eles riam pelas minhas costas, felizes por terem finalmente quebrado a minha resistência. O que eles não sabiam é que a minha resistência estava mais forte do que nunca. Eu comecei a agir de forma a reforçar a imagem que eles criaram de mim. Perdi os meus óculos e os procurei desesperadamente por horas, mesmo sabendo que eles estavam na minha mão. Fiquei perdido dentro da minha própria casa, perguntando onde era a cozinha ou o banheiro. E para o desgosto de Carla, chamei o Gustavo de Ricardo por dias a fio, vendo como ele tentava manter a paciência e me corrigir. Cada pequeno ato de demência que eu interpretava era uma vitória silenciosa para mim. Eu estava pintando o retrato que eles queriam de mim, e eles, com um sorriso de satisfação, me ajudavam a pintar. Eles estavam confortáveis na mentira que criaram, e isso era o que eu mais precisava. A minha dignidade que eles tanto queriam roubar não era algo que estava na minha carteira ou no título da minha casa. A minha dignidade era a minha história, a minha memória, a minha essência. Era algo que eu sabia que nunca poderiam me tirar, mas eles estavam tentando. Uma tarde vi Carla vasculhando minhas coisas. Ela tirou um álbum de fotos empoeirado, um álbum que tinha as fotos do nosso casamento e do nascimento dela. Ela olhou para ele com desdém e o jogou em uma caixa com a frase, para a doação. Meu coração se partiu. Eu não pude reagir, não pude falar. Afinal, eu era um homem demente, que não se lembrava mais do que era importante para mim. Eu me virei e uma lágrima escorreu dos meus olhos. E eu jurei que eles não só não teriam a minha casa, mas não teriam nem mesmo o prazer de roubar minhas memórias. A dor da traição é a mais profunda. Saber que a minha filha, o meu sangue, estava tramando me internar para ficar com a minha casa me destruiu. Mas eu não desisti. A minha demência estava me protegendo e estava me dando a calma que eu precisava. A minha vingança não seria na cadeia. A minha vingança seria na dignidade. A minha hora de virar o jogo ainda iria chegar. E quando chegasse, eles não teriam para onde correr. Eu comecei a agir de forma a reforçar a imagem que eles criaram de mim. Perdi os meus óculos e os procurei desesperadamente por horas, mesmo sabendo que eles estavam na minha mão. Fiquei perdido dentro da minha própria casa, perguntando onde era a cozinha ou o banheiro. E para o desgosto de Carla, chamei o Gustavo de Ricardo por dias a fio, vendo como ele tentava manter a paciência e me corrigir. Eu estava pintando o retrato que eles queriam de mim, e eles, com um sorriso de satisfação, me ajudavam a pintar. Eles estavam confortáveis na mentira que criaram, e isso era o que eu mais precisava. Eles não suspeitavam que cada um dos meus erros era um passo cuidadosamente calculado. A minha dignidade, que eles tanto queriam roubar, não era algo que estava na minha carteira ou no título da minha casa. A minha dignidade era a minha história, a minha memória, a minha essência. Era algo que eu sabia que nunca poderiam me tirar. Mas eles estavam tentando. Uma tarde, vi Carla vasculhando minhas coisas.
Ela tirou um álbum de fotos empoeirado, um álbum que tinha as fotos do nosso casamento e do nascimento dela. Ela olhou para ele com desdém e o jogou em uma caixa com a frase "para a doação". Meu coração se partiu. Eu não pude reagir, não pude falar. Afinal, eu era um homem demente, que não se lembrava mais do que era importante para mim. Eu me virei e uma lágrima escorreu dos meus olhos. E eu jurei que eles não só não teriam a minha casa, mas não teriam nem mesmo o prazer de roubar minhas memórias. O silêncio era a minha única resposta, a minha armadura contra o veneno deles. A dor da traição é a mais profunda. Saber que a minha filha, o meu sangue, estava tramando me internar para ficar com a minha casa me destruiu. Mas eu não desisti. A minha demência estava me protegendo e estava me dando a calma que eu precisava. A minha vingança não seria na cadeia. A minha vingança seria na dignidade. A minha hora de virar o jogo ainda iria chegar, e quando chegasse eles não teriam para onde correr. O palco estava montado, os atores no lugar, o enredo escrito, e eu, o diretor silencioso por trás da cortina, estava prestes a dar o sinal para o espetáculo. A dor da traição é a mais profunda. Saber que a minha filha, o meu sangue, estava tramando me internar para ficar com a minha casa, me destruiu. Mas eu não desisti. A minha demência estava me protegendo e estava me dando a calma que eu precisava. A minha vingança não seria na cadeia. A minha vingança seria na dignidade. A minha hora de virar o jogo ainda iria chegar, e quando chegasse, eles não teriam para onde correr. O palco estava montado, os atores no lugar, o enredo escrito. E eu, o diretor silencioso por trás da cortina, estava prestes a dar o sinal para o espetáculo. O meu primeiro passo foi o mais difícil: fingir. Fingir que a minha mente era um labirinto, que as memórias que eu guardava com tanto carinho estavam se desintegrando como areia entre os dedos. Comecei com pequenas coisas. Perdi os meus óculos e os procurei desesperadamente por horas, mesmo sabendo que eles estavam na minha mão. Fiquei perdido dentro da minha própria casa, perguntando onde era a cozinha ou o banheiro. E para o desgosto de Carla, chamei o Gustavo de Ricardo por dias a fio, vendo como ele tentava manter a paciência e me corrigir. Cada pequeno ato de demência que eu interpretava era uma vitória silenciosa para mim. Eu estava pintando o retrato que eles queriam de mim, e eles, com um sorriso de satisfação, me ajudavam a pintar. Eles estavam confortáveis na mentira que criaram, e isso era o que eu mais precisava. Eles não suspeitavam que cada um dos meus erros era um passo cuidadosamente calculado, e a cada passo meu, eles se sentiam mais confiantes. Certa manhã, eles trouxeram uma série de documentos para eu assinar. Pai, são só alguns papéis do banco para organizar as contas. O senhor sabe, com essa idade, as coisas ficam mais complicadas, disse Carla, com um tom de voz que beirava a condescendência. Eu olhei para os documentos, fingi que não entendia nada, e assinei, sem nem sequer ler. Afinal, um homem demente não se preocupa com papéis. Eles saíram da sala com um sorriso de satisfação. O que eles não sabiam é que as minhas mãos, que pareciam trêmulas, estavam firmes, que o meu olhar, que parecia vazio, estava capturando cada detalhe da expressão deles. A minha vingança estava sendo meticulosamente planejada, e cada movimento deles era uma peça no meu tabuleiro de xadrez. Em minha juventude, meu hobby era eletrônica. Eu construía rádios, consertava televisores. A paciência e a precisão necessárias para isso me serviram bem naquele momento. O primeiro passo do meu plano não era gritar, era observar. Eu precisava de provas, e as minhas câmeras seriam os meus olhos e ouvidos. Com o pretexto de arrumar uma gaveta velha na minha oficina, escondi mini-câmeras e gravadores em locais estratégicos. Uma dentro do olho de vidro do meu velho relógio de parede na sala de estar, que eu dizia não funcionar mais. Outra dentro de um vaso de plantas na cozinha. Uma terceira camuflada em um livro antigo sobre marcenaria que estava na estante. Eu me movia com a descrição de uma sombra. Eles estavam tão ocupados com a minha demência que nem sequer notaram a minha precisão. E as câmeras capturaram tudo. Eu passava as noites em meu quarto assistindo e ouvindo as conversas que eles tinham. O veneno, que era apenas uma suposição, agora era uma realidade nua e crua. Eu vi e ouvi Carla e Gustavo discutindo abertamente o plano de me internar legalmente, para que eles pudessem ter o controle sobre o meu patrimônio sem precisar da minha assinatura. Eles falavam sobre como eu não me lembraria de nada
e o quão fácil seria. Eu os ouvi rindo de mim das minhas pequenas confusões. Eles me chamavam de peso morto e encosto. Em uma noite, eles trouxeram um amigo para o jantar, um advogado especializado em direito de família. Eles falaram abertamente sobre o plano. Ele está completamente senil. Em 1 ou 2 meses, conseguiremos todos os documentos necessários para a interdição, disse Gustavo, com um sorriso vitorioso. O amigo deles concordou. Ele é um caso perfeito. Não tem como ele se defender. Eu me fingi de cansado, fechei os olhos e dormi no sofá. Mas meus ouvidos estavam bem abertos, absorvendo cada palavra. Eles falavam sobre a venda da casa, sobre como iriam usar o dinheiro para comprar um apartamento de luxo e sobre o plano de me colocar em uma clínica de repouso no interior, um lugar que eles chamavam de prisão de luxo, onde eu seria cuidado e não poderia incomodar mais ninguém. A dor da traição é a mais profunda. A dor de saber que a minha filha, o meu sangue, estava tramando me internar para ficar com a minha casa, me destruiu. Mas eu não desisti. A minha demência estava me protegendo e estava me dando a calma que eu precisava. A minha vingança não seria na cadeia. A minha vingança seria na dignidade. A minha hora de virar o jogo ainda iria chegar, e quando chegasse, eles não teriam para onde correr. O palco estava montado, os atores no lugar, o enredo escrito. E eu, o diretor silencioso por trás da cortina, estava prestes a dar o sinal para o espetáculo. Eu me tornei um ator, e atuei com perfeição. O que eles não sabiam era que cada esquecimento meu era um teste, cada perda de memória era uma armadilha, e eles estavam caindo em todas elas. Eu perdi os meus óculos e os procurei desesperadamente por horas, mesmo sabendo que eles estavam na minha mão. Fiquei perdido dentro da minha própria casa, perguntando onde era a cozinha ou o banheiro. E, para o desgosto de Carla, chamei o Gustavo de Ricardo por dias a fio, vendo como ele tentava manter a paciência e me corrigir. Cada pequeno ato de demência que eu interpretava era uma vitória silenciosa para mim. Eu estava pintando o retrato que eles queriam de mim, e eles, com um sorriso de satisfação, me ajudavam a pintar. Eles estavam confortáveis na mentira que criaram, e isso era o que eu mais precisava. A minha dignidade que eles tanto queriam roubar não era algo que estava na minha carteira ou no título da minha casa. A minha dignidade era a minha história, a minha memória, a minha essência. Era algo que eu sabia que nunca poderiam me tirar. Mas eles estavam tentando. Uma tarde vi Carla vasculhando minhas coisas. Ela tirou um álbum de fotos empoeirado, um álbum que tinha as fotos do nosso casamento e do nascimento dela. Ela olhou para ele com desdém e o jogou em uma caixa com a frase, para a doação. Meu coração se partiu. Eu não pude reagir, não pude falar. Afinal, eu era um homem demente, que não se lembrava mais do que era importante para mim. Eu me virei, e uma lágrima escorreu dos meus olhos, e eu jurei que eles não só não teriam a minha casa, mas não teriam nem mesmo o prazer de roubar minhas memórias. O silêncio era a minha única resposta, a minha armadura contra o veneno deles. A dor da traição é a mais profunda. Saber que a minha filha, o meu sangue, estava tramando me internar para ficar com a minha casa, me destruiu. Mas eu não desisti. A minha demência estava me protegendo e estava me dando a calma que eu precisava. A minha vingança não seria na cadeia. A minha vingança seria na dignidade. A minha hora de virar o jogo ainda iria chegar, e quando chegasse, eles não teriam para onde correr. O palco estava montado, os atores no lugar, o enredo escrito. E eu, o diretor silencioso por trás da cortina, estava prestes a dar o sinal para o espetáculo. A minha dignidade, que eles tanto queriam roubar, não era algo que estava na minha carteira ou no título da minha casa. A minha dignidade era a minha história, a minha memória, a minha essência. Era algo que eu sabia que nunca poderiam me tirar, mas eles estavam tentando. Uma tarde, vi Carla vasculhando minhas coisas. Ela tirou um álbum de fotos empoeirado, um álbum que tinha as fotos do nosso casamento e do nascimento dela. Ela olhou para ele com desdém e o jogou em uma caixa com a frase, para a doação. Meu coração se partiu. Eu não pude reagir. Não pude falar. Afinal, eu era um homem demente, que não se lembrava mais do que era importante para mim. Eu me virei e uma lágrima escorreu dos meus olhos. E eu jurei que eles não só não teriam a minha casa,
mas não teriam nem mesmo o prazer de roubar minhas memórias. O silêncio era a minha única resposta, a minha armadura contra o veneno deles. A dor da traição é a mais profunda. Saber que a minha filha, o meu sangue, estava tramando me internar para ficar com a minha casa me destruiu, mas eu não desisti. A minha demência estava me protegendo e estava me dando a calma que eu precisava. A minha vingança não seria na cadeia. A minha vingança seria na dignidade. A minha hora de virar o jogo ainda iria chegar, e quando chegasse, eles não teriam para onde correr. O palco estava montado, os atores no lugar, o enredo escrito, e eu, o diretor silencioso por trás da cortina, estava prestes a dar o sinal para o espetáculo. O meu primeiro passo foi o mais difícil: fingir. Fingir que a minha mente era um labirinto, que as memórias que eu guardava com tanto carinho estavam se desintegrando como areia entre os dedos. Comecei com pequenas coisas. Perdi os meus óculos e os procurei desesperadamente por horas, mesmo sabendo que eles estavam na minha mão. Fiquei perdido dentro da minha própria casa, perguntando onde era a cozinha ou o banheiro. E para o desgosto de Carla, chamei o Gustavo de Ricardo por dias a fio, vendo como ele tentava manter a paciência e me corrigir. Cada pequeno ato de demência que eu interpretava era uma vitória silenciosa para mim. Eu estava pintando o retrato que eles queriam de mim, e eles, com um sorriso de satisfação, me ajudavam a pintar. Eles estavam confortáveis na mentira que criaram, e isso era o que eu mais precisava. Eles não suspeitavam que cada um dos meus erros era um passo cuidadosamente calculado, e a cada passo meu, eles se sentiam mais confiantes. Certa manhã, eles trouxeram uma série de documentos para eu assinar. Pai, são só alguns papéis do banco para organizar as contas. O senhor sabe, com essa idade, as coisas ficam mais complicadas, disse Carla, com um tom de voz que beirava a condescendência. Eu olhei para os documentos, fingi que não entendia nada, e assinei, sem nem sequer ler. Afinal, um homem demente não se preocupa com papéis. Eles saíram da sala com um sorriso de satisfação. O que eles não sabiam é que as minhas mãos, que pareciam trêmulas, estavam firmes, que o meu olhar, que parecia vazio, estava capturando cada detalhe da expressão deles. A minha vingança estava sendo meticulosamente planejada, e cada movimento deles era uma peça no meu tabuleiro de xadrez. Em minha juventude, meu hobby era eletrônica. Eu construía rádios, consertava televisores. A paciência e a precisão necessárias para isso me serviram bem naquele momento. O primeiro passo do meu plano não era gritar, era observar. Eu precisava de provas, e as minhas câmeras seriam os meus olhos e ouvidos. Com o pretexto de arrumar uma gaveta velha na minha oficina, escondi mini-câmeras e gravadores em locais estratégicos. Uma dentro do olho de vidro do meu velho relógio de parede na sala de estar, que eu dizia não funcionar mais. Outra dentro de um vaso de plantas na cozinha. Uma terceira, camuflada em um livro antigo sobre marcenaria que estava na estante. Eu me movia com a discrição de uma sombra. Eles estavam tão ocupados com a minha demência que nem sequer notaram a minha precisão. E as câmeras capturaram tudo. Eu passava as noites em meu quarto, assistindo e ouvindo as conversas que eles tinham. O veneno, que era apenas uma suposição, agora era uma realidade nua e crua. Eu vi e ouvi Carla e Gustavo discutindo abertamente o plano de me internar legalmente, para que eles pudessem ter o controle sobre o meu patrimônio sem precisar da minha assinatura. Eles falavam sobre como eu não me lembraria de nada e o quão fácil seria. Eu os ouvi rindo de mim, das minhas pequenas confusões. Eles me chamavam de peso morto e encosto. Em uma noite, eles trouxeram um amigo para o jantar, um advogado especializado em direito de família. Eles falaram abertamente sobre o plano. Ele está completamente senil. Em 1 ou 2 meses conseguiremos todos os documentos necessários para a interdição, disse Gustavo com um sorriso vitorioso. O amigo deles concordou. Ele é um caso perfeito. Não tem como ele se defender. Eu me fingi de cansado, fechei os olhos e dormi no sofá. Mas meus ouvidos estavam bem abertos, absorvendo cada palavra. Eles falavam sobre a venda da casa, sobre como iriam usar o dinheiro para comprar um apartamento de luxo e sobre o plano de me colocar em uma clínica de repouso no interior, um lugar que eles chamavam de prisão de luxo, onde eu seria cuidado e não poderia incomodar mais ninguém. A dor da traição é a mais profunda. Saber que a minha filha, o meu sangue, estava tramando me internar para ficar com a minha casa me destruiu. Mas eu não desisti.
A minha demência estava me protegendo. E estava me dando a calma que eu precisava. A minha vingança não seria na cadeia. A minha vingança seria na dignidade. A minha hora de virar o jogo ainda iria chegar. E quando chegasse, eles não teriam para onde correr. O palco estava montado, os atores no lugar, o enredo escrito, e eu, o diretor silencioso por trás da cortina, estava prestes a dar o sinal para o espetáculo. A minha dignidade, que eles tanto queriam roubar, não era algo que estava na minha carteira ou no título da minha casa. A minha dignidade era a minha história, a minha memória, a minha essência. Era algo que eu sabia que nunca poderiam me tirar, mas eles estavam tentando. Uma tarde, vi Carla vasculhando minhas coisas. Ela tirou um álbum de fotos empoeirado, um álbum que tinha as fotos do nosso casamento e do nascimento dela. Ela olhou para ele com desdém e o jogou em uma caixa com a frase "para a doação". Meu coração se partiu. Eu não pude reagir, não pude falar. Afinal, eu era um homem demente, que não se lembrava mais do que era importante para mim. Eu me virei e uma lágrima escorreu dos meus olhos. E eu jurei que eles não só não teriam a minha casa, mas não teriam nem mesmo o prazer de roubar minhas memórias. O silêncio era a minha única resposta, a minha armadura contra o veneno deles. A dor da traição é a mais profunda. Saber que a minha filha, o meu sangue, estava tramando me internar para ficar com a minha casa, me destruiu. Mas eu não desisti. A minha demência estava me protegendo e estava me dando a calma que eu precisava. A minha vingança não seria na cadeia. A minha vingança seria na dignidade. A minha hora de virar o jogo ainda iria chegar, e quando chegasse, eles não teriam para onde correr. O palco estava montado, os atores no lugar, o enredo escrito, e eu, o diretor silencioso por trás da cortina, estava prestes a dar o sinal para o espetáculo. O meu primeiro passo foi o mais difícil: fingir. Fingir que a minha mente era um labirinto, que as memórias que eu guardava com tanto carinho estavam se desintegrando como areia entre os dedos. Comecei com pequenas coisas. Perdi os meus óculos e os procurei desesperadamente por horas, mesmo sabendo que eles estavam na minha mão. Fiquei perdido dentro da minha própria casa, perguntando onde era a cozinha ou o banheiro. E para o desgosto de Carla, chamei o Gustavo de Ricardo por dias a fio, vendo como ele tentava manter a paciência e me corrigir. Cada pequeno ato de demência que eu interpretava era uma vitória silenciosa para mim. Eu estava pintando o retrato que eles queriam de mim, e eles, com um sorriso de satisfação, me ajudavam a pintar. Eles estavam confortáveis na mentira que criaram, e isso era o que eu mais precisava. Eles não suspeitavam que cada um dos meus erros era um passo cuidadosamente calculado, e a cada passo meu, eles se sentiam mais confiantes. Certa manhã, eles trouxeram uma série de documentos para eu assinar. Pai, são só alguns papéis do banco para organizar as contas. O senhor sabe, com essa idade, as coisas ficam mais complicadas, disse Carla, com um tom de voz que beirava a condescendência. Eu olhei para os documentos, fingi que não entendia nada, e assinei, sem nem sequer ler. Afinal, um homem demente não se preocupa com papéis. Eles saíram da sala com um sorriso de satisfação. O que eles não sabiam é que as minhas mãos, que pareciam trêmulas, estavam firmes, que o meu olhar, que parecia vazio, estava capturando cada detalhe da expressão deles. A minha vingança estava sendo meticulosamente planejada, e cada movimento deles era uma peça no meu tabuleiro de xadrez. Em minha juventude, meu hobby era eletrônica. Eu construía rádios, consertava televisores. A paciência e a precisão necessárias para isso me serviram bem naquele momento. O primeiro passo do meu plano não era gritar, era observar. Eu precisava de provas, e as minhas câmeras seriam os meus olhos e ouvidos. Com o pretexto de arrumar uma gaveta velha na minha oficina, escondi mini-câmeras e gravadores em locais estratégicos. Uma dentro do olho de vidro do meu velho relógio de parede na sala de estar, que eu dizia não funcionar mais. Outra, dentro de um vaso de plantas na cozinha. Uma terceira, camuflada em um livro antigo sobre marcenaria que estava na estante. Eu me movia com a discrição de uma sombra. Eles estavam tão ocupados com a minha demência que nem sequer notaram a minha precisão. E as câmeras capturaram tudo. Eu passava as noites em meu quarto, assistindo e ouvindo as conversas que eles tinham. O veneno, que era apenas uma suposição, agora era uma realidade nua e crua. Eu vi e ouvi Carla e Gustavo discutindo abertamente
o plano de me internar legalmente, para que eles pudessem ter o controle sobre o meu patrimônio sem precisar da minha assinatura. Eles falavam sobre como eu não me lembraria de nada e o quão fácil seria. Eu os ouvi rindo de mim das minhas pequenas confusões. Eles me chamavam de peso morto e encosto. Em uma noite, eles trouxeram um amigo para o jantar, um advogado especializado em direito de família. Eles falaram abertamente sobre o plano. Ele está completamente senil. Em 1 ou 2 meses, conseguiremos todos os documentos necessários para a interdição, disse Gustavo, com um sorriso vitorioso. O amigo deles concordou. Ele é um caso perfeito. Não tem como ele se defender. Eu me fingi de cansado, fechei os olhos e dormi no sofá. Mas meus ouvidos estavam bem abertos, absorvendo cada palavra. Eles falavam sobre a venda da casa, sobre como iriam usar o dinheiro para comprar um apartamento de luxo e sobre o plano de me colocar em uma clínica de repouso no interior, um lugar que eles chamavam de prisão de luxo, onde eu seria cuidado e não poderia incomodar mais ninguém. A dor da traição é a mais profunda. Saber que a minha filha, o meu sangue, estava tramando me internar para ficar com a minha casa me destruiu. Mas eu não desisti. A minha demência estava me protegendo. E estava me dando a calma que eu precisava. A minha vingança não seria na cadeia. A minha vingança seria na dignidade. A minha hora de virar o jogo ainda iria chegar, e quando chegasse, eles não teriam para onde correr. O palco estava montado, os atores no lugar. O enredo, escrito. E eu, o diretor silencioso por trás da cortina, estava prestes a dar o sinal para o espetáculo. A minha demência me trouxe a paz que eu precisava. A paz do silêncio, da observação. As noites em meu quarto, com os fones de ouvido e a tela do computador iluminando meu rosto envelhecido, se tornaram a minha maior prova. Eu ouvi as risadas. Eu ouvi os planos. Eu ouvi a forma como eles me descreviam, como se eu fosse um fardo, um estorvo, um objeto que estava prestes a ser descartado. Em uma das gravações, ouvi Carla conversando com a amiga dela sobre o incômodo que eu representava. Ele vive no meu tempo. Ele é como uma criança grande. A gente tem que cuidar dele e ainda ter que aguentar a vida dele. Eu não aguento mais. Eu preciso me libertar disso. Preciso viver a minha vida. Eu não vejo a hora de vender a casa, pegar o meu dinheiro e ir para o meu apartamento, sem ter que me preocupar com o meu pai, que me chamou de demente, que me chamou de burro. Ele nem se lembra que eu sou a filha dele. A voz dela era cheia de desdém, de cansaço. Como se cuidar de mim fosse a pior das tarefas. Eles não se lembravam da minha vida. Não se lembravam que eu sou o pai dela. Eles se esqueceram que eu sou um ser humano. Eles se esqueceram que eu tenho sentimentos. E a pior parte é que eles nem sabiam que eu ouvi. A única coisa que eles sabiam é que eu não os amava. A única coisa que eles sabiam é que eu não era o pai deles e que eu não me lembro deles. E eles nem se importavam. Eles só queriam que eu me fosse. Que eu morresse, que eu desaparecesse da vida deles. Que eu me fosse. E eu me lembrei de Maria. Maria, minha esposa. A única mulher que eu amei. Ela sempre dizia que a minha calma era a minha maior força. Ela dizia que a minha paciência era a minha maior virtude. Ela dizia que o meu amor era a minha maior riqueza. Ela sempre soube que eu sou um homem de poucas palavras, mas de um coração grande. E ela me amou por isso. Eu me lembro dela, me lembro de tudo. Eu me lembro de cada detalhe do nosso casamento, do nosso primeiro beijo, do nosso primeiro filho, da nossa vida juntos. Eu me lembro de cada riso, de cada lágrima, de cada momento. E eu juro, eu não vou deixar que a minha filha e o meu genro roubem as minhas memórias. Eu juro que não vou deixar que eles me transformem em um fantasma. Eu juro que não vou deixar que eles me transformem em um objeto. A minha vida não era apenas a minha casa. A minha vida era a minha história. A minha vida era o meu legado. A minha vida era o meu amor por Maria. A minha vida era a minha filha, o meu sangue. E eu não vou deixar que eles me roubem. Eu não vou deixar que eles me roubem o meu legado. Eu não vou deixar que eles me roubem o meu amor. Eu não vou deixar que eles me roubem a minha dignidade. E eu juro que eles vão se arrepender de cada palavra, de cada gesto, de cada risada. Eles vão se arrepender de cada segundo que me chamaram de demente. A minha dignidade, que eles tanto queriam roubar, não era algo que estava na minha carteira ou no título da minha casa. A minha dignidade era a minha história, a minha memória, a minha essência. Era algo que eu sabia que nunca poderiam me tirar.
mas eles estavam tentando. Uma tarde, vi Carla vasculhando minhas coisas. Ela tirou um álbum de fotos empoeirado, um álbum que tinha as fotos do nosso casamento e do nascimento dela. Ela olhou para ele com desdém e o jogou em uma caixa com a frase "para a doação". Meu coração se partiu. Eu não pude reagir, não pude falar. Afinal, eu era um homem demente que não se lembrava mais do que era importante para mim. Eu me virei e uma lágrima escorreu dos meus olhos. E eu jurei que eles não só não teriam a minha casa, mas não teriam nem mesmo o prazer de roubar minhas memórias. O silêncio era a minha única resposta, a minha armadura contra o veneno deles. A dor da traição é a mais profunda. Saber que a minha filha, o meu sangue, estava tramando me internar para ficar com a minha casa me destruiu. Mas eu não desisti. A minha demência estava me protegendo e estava me dando a calma que eu precisava. A minha vingança não seria na cadeia. A minha vingança seria na dignidade. A minha hora de virar o jogo ainda iria chegar, e quando chegasse, eles não teriam para onde correr. O palco estava montado, os atores no lugar, o enredo escrito. E eu, o diretor silencioso por trás da cortina, estava prestes a dar o sinal para o espetáculo. O meu primeiro passo foi o mais difícil: fingir. Fingir que a minha mente era um labirinto, que as memórias que eu guardava com tanto carinho estavam se desintegrando como areia entre os dedos. Comecei com pequenas coisas. Perdi os meus óculos e os procurei desesperadamente por horas, mesmo sabendo que eles estavam na minha mão. Fiquei perdido dentro da minha própria casa, perguntando onde era a cozinha ou o banheiro. E para o desgosto de Carla, chamei o Gustavo de Ricardo por dias a fio, vendo como ele tentava manter a paciência e me corrigir. Cada pequeno ato de demência que eu interpretava era uma vitória silenciosa para mim. Eu estava pintando o retrato que eles queriam de mim, e eles, com um sorriso de satisfação, me ajudavam a pintar. Eles estavam confortáveis na mentira que criaram, e isso era o que eu mais precisava. Eles não suspeitavam que cada um dos meus erros era um passo cuidadosamente calculado, e a cada passo meu, eles se sentiam mais confiantes. Certa manhã, eles trouxeram uma série de documentos para eu assinar. "Pai, são só alguns papéis do banco para organizar as contas. O senhor sabe, com essa idade, as coisas ficam mais complicadas", disse Carla com um tom de voz que beirava a condescendência. Eu olhei para os documentos, fingi que não entendia nada e assinei sem nem sequer ler. Afinal, um homem demente não se preocupa com papéis. Eles saíram da sala com um sorriso de satisfação. O que eles não sabiam é que as minhas mãos, que pareciam trêmulas, estavam firmes, que o meu olhar, que parecia vazio, estava capturando cada detalhe da expressão deles. A minha vingança estava sendo meticulosamente planejada e cada movimento deles era uma peça no meu tabuleiro de xadrez. Em minha juventude, meu hobby era a eletrônica. Eu construía rádios, consertava televisores. A paciência e a precisão necessárias para isso me serviram bem naquele momento. O primeiro passo do meu plano não era gritar, era observar. Eu precisava de provas, e as minhas câmeras seriam os meus olhos e ouvidos. Com o pretexto de arrumar uma gaveta velha na minha oficina, escondi mini-câmeras e gravadores em locais estratégicos. Uma dentro do olho de vidro do meu velho relógio de parede na sala de estar, que eu dizia não funcionar mais. Outra, dentro de um vaso de plantas na cozinha. Uma terceira, camuflada em um livro antigo sobre marcenaria que estava na estante. Eu me movia com a discrição de uma sombra. Eles estavam tão ocupados com a minha demência que nem sequer notaram a minha precisão. E as câmeras capturaram tudo. Eu passava as noites em meu quarto, assistindo e ouvindo as conversas que eles tinham. O veneno, que era apenas uma suposição, agora era uma realidade nua e crua. Eu vi e ouvi Carla e Gustavo discutindo abertamente o plano de me internar legalmente para que eles pudessem ter o controle sobre o meu patrimônio sem precisar da minha assinatura. Eles falavam sobre como eu não me lembraria de nada e o quão fácil seria. Eu os ouvi rindo de mim, das minhas pequenas confusões. Eles me chamavam de peso morto e encosto. Em uma noite, eles trouxeram um amigo para o jantar. Um advogado especializado em direito de família. Eles falaram abertamente sobre o plano. Ele está completamente senil. Em 1 ou 2 meses conseguiremos todos os documentos necessários para a interdição, disse Gustavo com um sorriso vitorioso. O amigo deles concordou. Ele é um caso perfeito. Não tem como ele se defender. Eu me fingi de cansado.
Fechei os olhos e dormi no sofá. Mas meus ouvidos estavam bem abertos, absorvendo cada palavra. Eles falavam sobre a venda da casa, sobre como iriam usar o dinheiro para comprar um apartamento de luxo e sobre o plano de me colocar em uma clínica de repouso no interior, um lugar que eles chamavam de prisão de luxo, onde eu seria cuidado e não poderia incomodar mais ninguém. A dor da traição é a mais profunda. Saber que a minha filha, o meu sangue, estava tramando me internar para ficar com a minha casa me destruiu. Mas eu não desisti. A minha demência estava me protegendo. E estava me dando a calma que eu precisava. A minha vingança não seria na cadeia. A minha vingança seria na dignidade. A minha hora de virar o jogo ainda iria chegar. E quando chegasse, eles não teriam para onde correr. O palco estava montado, os atores no lugar, o enredo escrito. E eu, o diretor silencioso por trás da cortina, estava prestes a dar o sinal para o espetáculo. Eu me levantei da minha poltrona com uma lentidão calculada. Eles, no auge de sua arrogância, nem notaram a diferença. Apenas me olharam com o sorriso de pena de sempre. Vamos assinar os papéis, pai? É só um documento simples, disse Gustavo impaciente. A voz dele, que um dia eu considerei como a de um filho, agora me soava como a de um abutre sobrevoando a sua carniça. Eu não disse nada. Simplesmente caminhei até a minha estante onde repousava o meu velho livro de marcenaria, o mesmo que eu havia usado para esconder o meu gravador. Tirei o livro e, com um clique suave, o ativei. A voz de Gustavo, fria e calculista, ecoou pela sala. Ele está completamente senil. Em 1 ou 2 meses conseguiremos todos os documentos necessários para a interdição. O sorriso de Carla e Gustavo se desfez instantaneamente. Seus olhos se arregalaram. Eles se olharam em pânico. Ainda em silêncio, eu me virei para eles. O sorriso da minha filha se transformou em uma máscara de horror. Pai, o que é isso? Que tipo de brincadeira é essa? A voz dela era um sussurro de medo. Eu não respondi. Apenas peguei meu tablet, que estava estrategicamente escondido ao lado da poltrona, e a tela acendeu. O Dr. Antônio e Dona Lúcia estavam lá, do outro lado da videochamada, testemunhando o espetáculo. Eu fico confundindo as coisas, eu disse, com uma voz calma, mas cheia de uma autoridade que eles não ouviam há muito tempo. Não lembro onde deixei minhas chaves. Não lembro onde guardei a minha carteira. E eu nem sequer me lembro de ter instalado um sistema de câmeras de segurança e gravadores pela casa toda, que por acaso estão conectados ao meu celular e ao meu advogado. A frase do título do nosso roteiro, que havíamos planejado, ressoou pela sala como um trovão. A expressão de Gustavo se tornou uma mistura de pânico e ódio. Pai, o que o senhor está fazendo? Isso é ilegal. Eu sorri. Ilegal é o plano de vocês, meu filho. Vocês se esqueceram que um homem demente não sabe de nada, mas um homem inteligente, que finge ser demente, sabe de tudo. Eu ativei a próxima gravação. Era a voz de Carla, cheia de desdém. Ele vive no meu tempo. Ele é como uma criança grande. A gente tem que cuidar dele e ainda ter que aguentar a vida dele. Eu não aguento mais, eu preciso me libertar disso. Preciso viver a minha vida. Eu vi a dor nos olhos da minha filha, mas a dor dela não era a dor da culpa. Era a dor da derrota. A cada gravação que eu mostrava, o rosto de Carla e Gustavo ia perdendo a cor. Eles se encolhiam nas cadeiras, como crianças apanhadas em um ato de malícia. Eu os fiz ver e ouvir a conversa em que eles riam de mim, me chamando de peso morto e encosto. Eu os fiz ouvir o plano de me colocar em uma prisão de luxo, uma clínica de repouso no interior, para que eu não pudesse mais incomodá-los. Eu os fiz ouvir cada risada, cada sussurro, cada plano que eles tinham. Eu os fiz sentir a dor que eu senti, e a única coisa que eles podiam fazer era se olhar com a vergonha estampada em seus rostos. Eu, com a voz embargada, olhei para a minha filha e disse: Você sempre me perguntou, filha, por que eu nunca quis vender a casa? Eu sempre te disse que a minha herança não era a casa, mas as lembranças que eu tinha dela. A madeira do chão guarda os nossos passos. O aroma das flores do jardim, que eu plantava para a sua mãe, ainda perfuma a sala. Essa casa é a minha história. É o meu legado. A herança que eu queria te deixar era de dignidade e amor, não de dinheiro e ganância. Mas você não quis. Você quis tudo de uma forma fácil. E a pior parte é que você não se lembra que eu sou seu pai. Eu me virei, e uma lágrima escorreu dos meus olhos. Gustavo se levantou tentando recuperar a compostura. Isso é uma farsa, vovô. O senhor está senil.
O senhor não se lembra de nada. O senhor não se lembra que me ligou para assinar os papéis. Eu o interrompi. Eu me lembro de tudo, Gustavo. Eu me lembro da sua arrogância. Eu me lembro da sua ganância. E eu me lembro de cada uma das palavras que você disse para a minha filha para me roubar. Eu olhei para eles, com uma voz cheia de uma autoridade que eles não ouviam há muito tempo. Vocês me chamaram de demente, mas eu usei a minha demência para expor o plano cruel de vocês. O silêncio na sala era ensurdecedor. A única coisa que se ouvia era a minha voz, firme, e a voz do doutor. Antônio e Dona Lúcia, que ecoava no tablet. O silêncio de quem perdeu e o silêncio de quem venceu. A minha demência me trouxe a paz que eu precisava, a paz do silêncio, da observação. As noites em meu quarto, com os fones de ouvido e a tela do computador iluminando meu rosto envelhecido, se tornaram a minha maior prova. Eu ouvi as risadas, eu ouvi os planos, eu ouvi a forma como eles me descreviam, como se eu fosse um fardo, um estorvo, um objeto que estava prestes a ser descartado. A paciência me ensinou que a sabedoria não está em reagir na hora, mas em saber o momento certo de agir. E meu momento estava chegando. Com o pendrive cheio de provas, marquei um encontro com Dona Lúcia, minha vizinha e única amiga. Ela sempre me tratou como um ser humano completo, não como um peso. Ao ver as gravações, a expressão dela foi de puro horror. Os olhos se encheram de lágrimas. Pedro, eu sinto muito, ela disse, com a voz embargada. Por que você não me contou antes? Eu expliquei que precisava de provas. Eu precisava de algo que não pudessem negar. Dona Lúcia me apresentou ao advogado dela, Dr. Antônio, um homem sério, de poucas palavras, mas com um olhar que transmitia confiança. Ele assistiu a tudo. Cada segundo das conversas de Carla e Gustavo. Ele viu a crueldade, o cálculo frio. Nós temos um caso, Sr. Pedro, um caso forte. Podemos pedir uma medida protetiva e iniciar um processo de interdição contra eles. Vamos levá-los à justiça. Mas eu não queria a justiça legal. A minha vingança não era mandar a minha filha para a cadeia. A minha vingança era recuperar a minha dignidade. E eu queria fazer isso na minha casa, no meu palco. O Dr. Antônio, relutante no início, entendeu o que eu queria. Ele concordou em me ajudar a montar a armadilha perfeita, o momento de virar o jogo. O plano era simples. Eu chamaria Carla e Gustavo para uma reunião, alegando que tinha chegado a uma decisão sobre a venda da casa. Eu sabia que a ganância os cegaria. Eles viriam correndo, achando que a vitória era deles. E eu, com as provas em mãos, daria a eles a maior lição de suas vidas. Eu preparei tudo. Minha casa, que antes era um refúgio, se tornou o meu campo de batalha. Na sala, posicionei o meu tablet e, discretamente, o liguei ao meu celular, onde o doutor. Antônio e Dona Lúcia estavam do outro lado da linha, prontos para serem as minhas testemunhas. O coração de um velho homem batia forte, mas a minha mente estava calma. Eu sabia o que estava fazendo. Eu estava prestes a recuperar tudo o que me foi tirado. Quando Carla e Gustavo entraram na sala, a arrogância deles era palpável. Eles pareciam vitoriosos. Pai, o advogado nos ligou. Viemos assinar os papéis, disse Carla, com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu os observei em silêncio por um instante. Olhei para o rosto da minha filha, o mesmo rosto que eu tinha embalado quando era um bebê, e o rosto do meu genro, que eu havia aceitado como parte da família, e uma última lágrima escorreu dos meus olhos. Eu a limpei rapidamente, e com a voz firme eu disse, Carla, Gustavo, eu tenho uma coisa a dizer para vocês. Eles se sentaram ansiosos. Eles não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Eu me levantei da minha poltrona com uma lentidão calculada. Eles, no auge de sua arrogância, nem notaram a diferença. Apenas me olharam com o sorriso de pena de sempre. Vamos assinar os papéis, pai. É só um documento simples, disse Gustavo, impaciente. A voz dele, que um dia eu considerei como a de um filho, agora me soava como a de um abutre sobrevoando a sua carniça. Eu não disse nada. Simplesmente caminhei até a minha estante, onde repousava o meu velho livro de marcenaria, o mesmo que eu havia usado para esconder o meu gravador. Tirei o livro e, com um clique suave, o ativei. A voz de Gustavo, fria e calculista, ecoou pela sala. Ele está completamente senil. Em 1 ou 2 meses conseguiremos todos os documentos necessários para a interdição. O sorriso de Carla e Gustavo se desfez instantaneamente.
Seus olhos se arregalaram. Eles se olharam em pânico. Ainda em silêncio, eu me virei para eles. O sorriso da minha filha se transformou em uma máscara de horror. Pai, o que é isso? Que tipo de brincadeira é essa? A voz dela era um sussurro de medo. Eu não respondi. Apenas peguei meu tablet, que estava estrategicamente escondido ao lado da poltrona, e a tela acendeu. O Dr. Antônio e Dona Lúcia estavam lá, do outro lado da videochamada, testemunhando o espetáculo. Eu fico confundindo as coisas, eu disse com uma voz calma, mas cheia de uma autoridade que eles não ouviam há muito tempo. Não lembro onde deixei minhas chaves, não lembro onde guardei a minha carteira. E eu nem sequer me lembro de ter instalado um sistema de câmeras de segurança e gravadores pela casa toda, que por acaso estão conectados ao meu celular e ao meu advogado. A frase do título do nosso roteiro, que havíamos planejado, ressoou pela sala como um trovão. A expressão de Gustavo se tornou uma mistura de pânico e ódio. Pai, o que o senhor está fazendo? Isso é ilegal. Eu sorri. Ilegal é o plano de vocês, meu filho. Vocês se esqueceram que um homem demente não sabe de nada, mas um homem inteligente que finge ser demente sabe de tudo. Eu ativei a próxima gravação. Era a voz de Carla, cheia de desdém. Ele vive no meu tempo, ele é como uma criança grande. A gente tem que cuidar dele e ainda ter que aguentar a vida dele. Eu não aguento mais, eu preciso me libertar disso. Preciso viver a minha vida. Eu vi a dor nos olhos da minha filha, mas a dor dela não era a dor da culpa, era a dor da derrota. A cada gravação que eu mostrava, o rosto de Carla e Gustavo ia perdendo a cor. Eles se encolhiam nas cadeiras, como crianças apanhadas em um ato de malícia. Eu os fiz ver e ouvir a conversa em que eles riam de mim, me chamando de peso morto e encosto. Eu os fiz ouvir o plano de me colocar em uma prisão de luxo, uma clínica de repouso no interior, para que eu não pudesse mais incomodá-los. Eu os fiz ouvir cada risada, cada sussurro, cada plano que eles tinham. Eu os fiz sentir a dor que eu senti. E a única coisa que eles podiam fazer era se olhar, com a vergonha estampada em seus rostos. Eu, com a voz embargada, olhei para a minha filha e disse: Você sempre me perguntou, filha, por que eu nunca quis vender a casa. Eu sempre te disse que a minha herança não era a casa, mas as lembranças que eu tinha dela. A madeira do chão guarda os nossos passos. O aroma das flores do jardim que eu plantava para a sua mãe ainda perfuma a sala. Essa casa é a minha história, é o meu legado. A herança que eu queria te deixar era de dignidade e amor, não de dinheiro e ganância. Mas você não quis. Você quis tudo de uma forma fácil. E a pior parte é que você não se lembra que eu sou seu pai. Eu me virei e uma lágrima escorreu dos meus olhos. Gustavo se levantou tentando recuperar a compostura. Isso é uma farsa, vovô. O senhor está senil. O senhor não se lembra de nada. O senhor não se lembra que me ligou para assinar os papéis. Eu o interrompi. Eu me lembro de tudo, Gustavo. Eu me lembro da sua arrogância. Eu me lembro da sua ganância. E eu me lembro de cada uma das palavras que você disse para a minha filha, para me roubar. Eu olhei para eles com uma voz cheia de uma autoridade que eles não ouviam há muito tempo. Vocês me chamaram de demente, mas eu usei a minha demência para expor o plano cruel de vocês. O silêncio na sala era ensurdecedor. A única coisa que se ouvia era a minha voz firme e a voz do Dr. Antônio e Dona Lúcia que ecoava no tablet. O silêncio na sala era ensurdecedor. A única coisa que se ouvia, além das minhas palavras firmes, era o eco das vozes deles mesmos confessando a crueldade de seus planos. O rosto de Carla, que eu conhecia desde o primeiro dia de sua vida, agora era o retrato da vergonha. Ela não chorava de remorso, mas de humilhação. E Gustavo, o homem que se via como um arquiteto de planos perfeitos, estava quebrado. O olhar arrogante havia sido substituído por um desespero mudo. Eles estavam presos na teia que eles mesmos teceram, e eu era o tecelão silencioso. Eu não levantei a voz, não gritei. Apenas caminhei calmamente até a porta da sala, a abri e lhes dei um olhar frio. Eu não vou chamar a polícia, Carla. Não vou levar isso para os tribunais. Porque a minha vingança não é na cadeia. A minha vingança já aconteceu, aqui, nesta sala. Eu fiz uma pausa, permitindo que a minha voz carregada de dor se fizesse ouvir. O que vocês queriam roubar, eu já recuperei. A minha dignidade. O olhar dela se tornou um misto de ódio e medo. A herança que a sua mãe me deixou não era a casa. A herança que ela me deixou foi a paciência e a força de um coração que sabe perdoar,
mas que também sabe proteger o que é seu. Gustavo, com a voz trêmula, tentou uma última vez. Vovô, podemos conversar? Isso foi um erro. Nós podemos consertar. Eu ri. Foi um riso amargo, um riso de quem sabe o preço da traição. O que está quebrado não se conserta, Gustavo. Se um dia vocês quiserem um perdão, não peçam a mim. Peçam a vocês mesmos pelo que fizeram. Eu olhei para a minha filha e minhas palavras foram a última coisa que ela esperava ouvir. Eu sei que você está se lembrando de cada momento que vivemos. Eu sei que você se lembra do meu amor. Eu sei que você se lembra de quem eu sou. E é por isso que você está com medo. Porque a sua maior punição não é a perda da minha casa, mas a perda do meu amor. E isso vocês nunca terão de volta. Vocês têm 48 horas para saírem da minha casa. A minha voz era fria como o inverno, mas minhas palavras eram o último sopro de compaixão que eu tinha. Eu olhei para eles, vi os rostos deles, vi a vergonha, o medo, a dor. E a única coisa que eu podia sentir era um vazio. A dor que eles me causaram me transformou. Eu não sou mais o homem que construiu essa casa, o homem que amava sua filha. Eu sou o homem que aprendeu a proteger a sua dignidade. E eu sou o homem que aprendeu a amar o seu silêncio. Eu fechei a porta, deixando-os sozinhos com a sua dor. O silêncio na sala era ensurdecedor. O silêncio de quem perdeu. E o silêncio de quem venceu. Eu caminhei até o meu quarto, me sentei na minha cama e chorei. Chorei não pela minha casa, não pela minha herança, mas por um amor que se foi, por uma filha que se perdeu e por uma dignidade que eu lutei para recuperar. E a partir de agora, eu sabia. Eu não seria mais um homem demente, mas sim um homem que se lembra de cada detalhe da sua história. Um homem que aprendeu que a maior vingança não é a dor, mas a paz. E eu, finalmente, a encontrei. Eu fechei a porta, deixando-os sozinhos com a sua dor. O silêncio na sala era ensurdecedor. O silêncio de quem perdeu e o silêncio de quem venceu. Eu caminhei até o meu quarto, me sentei na minha cama e chorei. Chorei não pela minha casa, não pela minha herança, mas por um amor que se foi, por uma filha que se perdeu e por uma dignidade que eu lutei para recuperar. E a partir de agora eu sabia, eu não seria mais um homem demente, mas sim um homem que se lembra de cada detalhe da sua história. Um homem que aprendeu que a maior vingança não é a dor, mas a paz. E eu finalmente a encontrei. Nos dias que se seguiram, a casa parecia mais leve, como se o ar tivesse sido purificado de toda a ganância e falsidade. Eu não sentia ódio, apenas um vazio, uma tristeza silenciosa. Era um silêncio que se misturava com o eco das minhas próprias lembranças. Um silêncio de um homem que se sente leve. A ausência de Carla e Gustavo era palpável. As risadas falsas, as conversas cochichadas, a pressão constante de me convencer a vender a casa, tudo isso havia desaparecido. A casa finalmente respirava de novo. E eu, finalmente, me reconectei com o que a casa realmente significava para mim. Voltei para a minha oficina de marcenaria, onde o cheiro da madeira me trazia de volta aos tempos de felicidade com Maria. O barulho das ferramentas era uma melodia familiar, uma canção de paz. Eu passava as manhãs no jardim, cuidando das flores que Maria tanto amava. Era um ato de amor, uma forma de manter a memória dela viva. O mundo lá fora não me entendia, mas o meu mundo, dentro daquelas paredes, estava finalmente em paz. Dona Lúcia me visitou no terceiro dia. Ela me abraçou forte, seus olhos cheios de compaixão. Eu vi tudo, Pedro. Você fez a coisa certa. Eu acenei com a cabeça. A vingança não foi no tribunal, Lúcia. Foi na dignidade. Eu queria que eles soubessem que a minha mente estava bem, que eu não era um homem demente e que eles eram os criminosos. Ela segurou a minha mão e me disse com uma voz suave: Sua dignidade não precisa de defesa, Pedro. Ela é a sua maior riqueza. E o seu amor, a sua maior força. Você é um homem bom. A casa estava cheia de vida, mas de uma vida que eu não esperava. As paredes que antes eram silenciosas, agora ecoavam o som das minhas memórias. Eu me sentei na poltrona e me lembrei de Maria. Me lembrei dos nossos risos, dos nossos beijos, da nossa vida juntos. A casa não era apenas um refúgio, mas uma lembrança. Uma lembrança do amor que eu tinha por ela, do amor que ela tinha por mim e do amor que eu ainda tinha por ela. E eu sabia que a minha vida não era apenas a minha casa. A minha vida era a minha história. E eu tinha que continuar a contar. Nos dias que se seguiram,
Eu comecei a me sentir como um homem novo. Voltei a sair de casa, a conversar com as pessoas na rua, a ir ao mercado. As pessoas me olhavam com curiosidade, mas eu não me importava. Eu estava finalmente livre do peso da traição e da tristeza. Eu me lembrei de quem eu era. Um homem que se lembra de cada detalhe da sua história. Um homem que aprendeu que a maior vingança não é a dor, mas a paz. E eu, finalmente, a encontrei. A casa não foi vendida, e ela se tornou o meu santuário. Eu contratei um jardineiro para me ajudar a cuidar do jardim e voltei a fazer os pequenos consertos que a casa precisava. A minha vida era simples, mas era minha. Eu não tinha mais a minha filha, mas eu tinha a minha paz. E a única coisa que eu podia fazer era viver a minha vida da forma mais feliz possível, para que a minha filha, se um dia ela se lembrasse de mim, se lembrasse de quem eu sou,